Base aérea em Igarapé-Açu. Eu lembro muita coisa. Ela nos deixou uma história, então ela pode contar muita história pra gente. A partir de 1943, quando os alemães começaram a atacar navios brasileiros, aí o governo americano entrou em acordo com o governo brasileiro para assim construir 3 bases de tipo de vigia da costa marítima brasileira. Uma construída em Pernambuco, outra construída no Amapá e uma construída no Pará, aqui em Igarapé-Açu. A construção da base aérea no município de Igarapé-Açu se deu de forma estratégica. Uma delas foi a localização, por ela estar à margem da antiga estrada de ferro Belém-Bragança. Como já se tinha os estudos da época, os levantamentos geográficos para a construção da estrada de ferro, foi utilizada essa base cartográfica para ser usada na construção da base aérea do município de Igarapé-Açu. Um outro fator importante é a altitude. Nós estamos falando de uma região onde nós estamos aproximadamente a 45 metros acima do nível do mar. Dado importante também é a localização em relação ao litoral. Nós estamos aproximadamente a 40 quilômetros do litoral no município de Maracanã, que facilitava o acesso até chegar no litoral, nas praias, para que se pudesse fazer os voos com dirigíveis, tentando o avistamento dos submarinos nazistas. Foi decidido construir no Pará, no município de Igarapé-Açu, por 2 questões. A primeira é o fato do acesso entre Igarapé-Açu e Belém, que era fácil acesso por causa da linha do trem Belém-Bragança. Outra questão também é porque Igarapé-Açu se tornou, ou é, o ponto mais alto da região, como chamavam, região Bragantina. E então propiciava aos grandes zeppelins tanto a questão da saída para o Atlântico quanto a questão do seu retorno. Então esses 3 fatores aí são muito importantes para você considerar a escolha do município de Igarapé-Açu para a construção da base aérea militar, não é, norte-americana, né? Esse patrulhamento do Atlântico Norte aconteceria, né? Mas os fatores que levam a essa construção de fato seria a altitude do município, de 50 metros ao nível do mar, né? Tem uma altitude bem superior aos demais municípios. A Maria Fumaça saía de Belém e passava exatamente aqui em Igarapé-Açu, né, permitindo que todos os suprimentos necessários à base militar pudessem chegar via estrada de ferro. E um outro fator é que a distância aérea, né, por via aérea entre a base e o Atlântico, não é, em direção a Salinas, por exemplo, ficaria muito mais rápido, não é, e isso permitiria que ao decolar, em 40 minutos, eles pudessem alcançar o oceano. Além do clima, nós estamos falando de ventos adequados, índices pluviométricos adequados, tudo que facilitou para que a base aérea viesse a ser instalada aqui no município de Igarapé-Açu. A base americana ela tinha como objetivo básico vigiar realmente a costa brasileira
para impedir a chegada dos alemães aqui e assim bombardear o Brasil. A base aérea de Igarapé-Açu chegou a ter 200 profissionais trabalhando diretamente alojados aqui nesse espaço, entre soldados e oficiais, todos trabalhando para a construção do ano de 1943 até 1945, no término da utilização dessa base aérea. Foi quando logo encerrou a Segunda Guerra Mundial e quando eles pararam de utilizar e passaram esse espaço para o governo brasileiro. A base aérea em Igarapé-Açu, ela era totalmente americana. Não tinha a questão de brasileiros, soldados brasileiros nessa base. Era só soldados americanos, com uma única exceção do seu Júlio, igarapé-açuense, que foi convidado a trabalhar nessa época junto com os americanos. O papai trabalhou na época da Segunda Guerra Mundial. O papai trabalhou junto com os americanos. Ele era a peça-chave, né, na época, naquele movimento da Segunda Guerra Mundial. A guerra foi até 45. Meu pai relatava que ele foi contratado lá pela base aérea, lá entre os americanos, para fazer serviços como copeiro, como ele fazia serviço de jardinagem. E com isso, com esse convívio dele, ele aprendeu a falar inglês. Ele também contava pra gente que os americanos, nos finais de semana, eles também gostavam de farra. Eles também gostavam, eles vinham para o centro da cidade para namorar, para paquerar, como qualquer homem faz, né? Eles também faziam isso. E que esses americanos, eles eram em torno de um contingente de 200 homens, 200 militares. E que quando eles vinham para o centro da cidade, eles também apreciavam um bom uísque, um bom vinho, uma boa cerveja. E por conta dessas farras, eles davam os vasilhames das bebidas para o meu pai. Meu pai começou a guardar. E meu pai relatava que ele chegou a juntar 29 mil garrafas. E no tempo da Segunda Guerra Mundial, os americanos vinham para fazer a manobra de guerra. Aí nas horas vagas eles tomavam a cervejinha dele, né? E vinha tudo para cá, para casa do papai. E eu sei que era muita garrafa, viu, professor? Muitas garrafas. Tanto é que essas garrafas depois ele vendeu e deu início, né, na vida dele, né? Um negócio, montou um comércio, tá? E daí para frente, né? Ficou só lembrança. Eles frequentavam os bares da cidade, né? Aqueles que estavam de folga do quartel, eles tinham a folga e vinham para o centro da cidade. O centro da cidade você tinha bares, você tinha prostíbulos. Na verdade eram mulheres solteiras que alugavam vilas, quartos, e ali eles se encontravam. E de certa forma havia uma tentativa de comunicação deles com a população e da população com eles. Muitos curiosos passavam dias ali pela frente da base tentando ver o que acontecia, né? Muitos, por exemplo, tentavam absorver os detritos, lixos, por exemplo, né? Havia um local lá que se descartava um lixo chamado Shen. E lá muitas pessoas, catadores, iam buscar papelão, pedaços de lona, etc. Mas aquilo que era possível ser reutilizado, né, para poder aproveitar. Mas o mais interessante é que a própria base, composta por soldados, né, oficiais, eles tentavam uma certa sociabilidade com a sociedade local, fazendo eventos. O que eu me lembro é que eu ainda era criança ainda, tinha festa, tinha brincadeira, tinha a brincadeira de Natal. Então havia, por exemplo, eventos de bailes no final de semana, em que o caminhão vinha até a cidade, vinha até o centro e levava o pessoal para participar dos bailes que lá eram promovidos por eles. As moças se reuniam para pegar umas 10 crianças para levar para lá para o campo. Lá foi distribuído os presentes das crianças órfãs, de pai e mãe. Tinha festa, as autoridades daqui
Eles iam para a festa lá dos americanos. Eram divertidos, apesar de ser falar em guerra, mas lá era muito divertido. Era o prefeito, era o delegado, todos eles iam para a festa. Havia divisão, segundo a população, segundo o relato do senhor Júlio, conhecido aqui na cidade como Júlio Prego, já falecido, que havia também entre eles a divisão por cor de pele. Eu recordo que meu pai falava que lá na base aérea os alojamentos eram construídos em alvenaria para os soldados, para os militares brancos, e que para os negros eram alojamentos improvisados, feitos com lona. Eram separados. Tinha um pavilhão só dos negros. O escritor Aloísio escreveu um livro sobre Garapiaçu e ele diz no livro que os soldados brancos eram separados dos soldados negros pelo fato de haver o racismo americano. Então, os soldados brancos dormiam em alojamentos, os soldados negros dormiam em tendas, cabanas feitas de lona, e aí havia essa separação. Vocês conseguem ver ao fundo o que restou de uma das 3 torres de atracação para o Zeppelin. Essa torre, hoje, ela serve como base para uma caixa d'água. Na época da Segunda Guerra Mundial, na época em que os americanos estavam alojados aqui no nosso município de Garapiaçu, essas torres elas tinham 25 metros de altura e mais uma escada que ela tinha a capacidade de atracar no Zeppelin, onde eles podiam fazer o abastecimento e se locomover do solo até o balão móvel, até o dirigível. Eles eram cheios de gás e que tinha embaixo uma base onde os soldados ficavam e assim saíam e iam para fazer essa vigia na costa. Na volta havia uma torre que assim acoplava eles e levava eles para onde nós chamamos hoje como pista redonda, onde lá eles iam receber o combustível e também receber os devidos reparos. Então ela era distante por conta do risco que se tinha no momento de fazer o abastecimento do dirigível. Zeppelin, desde Belém tinha Zeppelin. Fazia meses que tinha Zeppelin aqui em Garapiaçu. Ele era da cor do avião mesmo, mas só que o Zeppelin era aquela bola. Era parece um carro, mas foi redondo, todo feito assim, né? Era assim, o Zeppelin. Era ou não era? O Zeppelin era assim, para cá fino e para cá grosso. Tinha parecia uma cauda de peixe, não era? Eu não tinha medo. Já vinha com aquela corda já para colocarem na torre. Mas a pergunta é como é que a população vai sentir essa guerra? A professora Edilza Fontes, ela tem um estudo, ela menciona que a população de Belém, por exemplo, ela vai sentir os efeitos da guerra no aumento dos preços dos alimentos. Por quê? Porque aqueles alimentos que eram importados, né, que vinham de fora do país e chegavam até Belém, eles começam a diminuir e com isso aumenta o preço daquilo que chega. E a população então tem que enfrentar filas para poder comprar esses produtos. Não foi diferente aqui em Garapiaçu, né? Houve uma carência alimentar e fazia-se filas para comprar carne bovina, havia um estado de carestia que assolava a população. Você imagina a população aqui da sede, né, sentindo esse problema, e você olhando a periferia do município, onde estão as pessoas, não é, de baixa renda mesmo, sentindo muito mais ainda. Então, enquanto faltava alimentos, né, não faltava para os americanos. A comunidade de Garapiaçu, embora não tenha havido nenhum tiro aqui na base aérea, mas ela percebe a Segunda Guerra Mundial principalmente pela presença física desse espaço, pela presença dos americanos vindo para cá e permanecendo aqui por 2 anos. Também é percebido através dos jornais impressos que estão falando constantemente da Segunda Guerra Mundial. O rádio também está falando sobre isso. Percebe-se também através dos grandes dirigíveis, os Zeppelins. Então é percebido a Segunda Guerra Mundial no local. Tudo vinha de fato de fora, vinha dos Estados Unidos.
Inclusive vinha coisa de lá, dos Estados Unidos, para eles, vinha um avião, um Douglas, né? Esses aviões grandes, ele baixava bem baixinho e saltava de paraquedas. As coisas, muita coisa enlatada. O abastecimento da base aérea dos americanos, ela acontecia por duas vias. A estrada de ferro, Belém-Bragança, da onde vinha o abastecimento, e também dos aviões que vinham e passavam baixinhos e deixavam os mantimentos cair em grandes pacotes, e assim os americanos tinham seus mantimentos. Eu conheço esse espaço desde quando eu tinha 10 anos de idade. Sempre vinha com meu avô, que era oficial da aeronáutica, visitar, conhecer, fazer perguntas, e foi daí que eu comecei a me identificar e me apaixonar por toda essa história que aqui conta. E eu tenho um detector de metal. Em uma dessas minhas pesquisas aqui, eu acabei encontrando esse projeto que é de munição antiaérea. Foi encontrado aqui na base aérea. Posso dizer que isso aqui, professor, é uma relíquia, tá entendendo? A parte da Segunda Guerra Mundial que meu pai trabalhou com os americanos. Quando eu cheguei aqui em 57, a base aérea já estava desativada. Apenas tinha um grupo de militares, era composto por 3 soldados, um cabo e um sargento, que ocupou aqui nesse momento. Ele era o comandante, chamava o comandante para ele, Tenente Fernandes, me lembro o nome dele, né? Dava todo o expediente lá, e o expediente já era um expediente muito calmo, porque não tinha mais atividade deles, né? Eles apenas estavam mantendo o ambiente, limpando, conservando, para que não tivesse invasões, né? Na verdade, a prefeitura não pôde fazer muita coisa porque a base aérea, ela é de responsabilidade hoje, ela tem a cessão de uso pela UFRA. Então é a UFRA que é responsável por aquela área toda da base aérea. Porque na verdade o poder público municipal, ela não tem condições financeiras de restaurar. Acho assim que a aeronáutica, quando ela saiu de lá, ela praticamente largou tudo, não deu manutenção mais aos prédios, aos alojamentos, que ainda restam alguns poucos alojamentos lá. Então a aeronáutica, ela praticamente usou daquela área, e quando não precisou mais, ela abandonou. Então quer dizer que seria muito interessante também se o poder público estadual, ela também viesse a investir e restaurar tudo aquilo, porque aquilo lá é uma história, não só para Igarapé-Açu, mas foi uma história para o Pará de um modo geral. Porque por mais que ela não tenha nenhuma utilidade hoje, ela nos deixou uma história. Então ela pode contar muita história para a gente. Então é um espaço que deve ser aproveitado, principalmente no ensino de história, para mostrar como aconteceu de forma a Segunda Guerra Mundial. É um espaço onde nós podemos vivenciar realmente, um espaço onde podemos ver, onde podemos realmente ter a noção do que foi a Segunda Guerra Mundial e de como podemos olhar e ver Igarapé-Açu participando desse grande evento mundial aí. Estes são os aspectos gerais da base aérea em Igarapé-Açu, palco da Segunda Guerra Mundial. A base aérea era composta basicamente, pelo que se sabe, a partir de relatos e ruínas que ainda existem lá, de casa dos comandantes, refeitório, alojamento dos soldados brancos, pois os soldados negros dormiam em barracas de lona, casa de mantimentos, depósito de armas e outros materiais bélicos, 2 paióis para treinamento dos soldados e também para guardar outros materiais bélicos. 2 pistas redondas, que serviam para concertos e decolagem dos zeppelins, e uma de pouso e de decolagem de aviões. Outras construções, que hoje estão em ruínas, não pode ser identificada ou para que serviam. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a base aérea foi entregue à Força Aérea Brasileira,
que ficou por algum tempo em alerta por causa do ressurgir da guerra. E aos poucos, principalmente depois da Guerra Fria, foi deixando a base apenas para treinamento de soldados e ajuda humanitária para a comunidade local, relacionado principalmente à saúde. Na década de 90, a base aérea já estava quase abandonada e várias construções já estavam em ruínas. A aeronáutica brasileira deixou completamente de vir à base aérea de Garapiaçu no final da década de 90 e ficou apenas uma família morando e olhando o local. O terreno da base, que mede 1.000 metros de extensão por 12.000 metros de largura, foi cedido apenas uma parte para plantações agrícolas de moradores que moravam aos redores do local e assim podiam plantar e colher para seu autossustento, dando utilidade à terra abandonada. Depois, a base ficou aos cuidados da UFRA para também usar o terreno em suas pesquisas. A base aérea americana em Garapiaçu, hoje, mostra principalmente duas realidades. A primeira foi que Igarapiaçu esteve diretamente inserida na Segunda Guerra Mundial. E a segunda, tudo na base aérea foi destruído, depredado, roubado e abandonado. Ficou apenas a lembrança na mente de algumas pessoas que ainda estão vivas e vivem os momentos de uma base ativa e algumas construções que resistem ao homem e ao tempo. Por fim, gostaríamos de dizer que este documentário foi feito com a participação direta de alunos do 9º ano, da turma da manhã de 2020, da Escola Cônego Calado. E este documentário é produto de uma pesquisa de dissertação de mestrado que leva o mesmo título, que é o ensino de História em Sons e Imagens, Patrimônio Histórico e Memória, em um documentário sobre a base aérea de Garapiaçu. Esta pesquisa nos levaram a chegar a 4 conclusões, sendo a primeira de que este espaço histórico, enquanto lugar de memória, serve para fazermos um ensino de história decolonial em Garapiaçu, onde os nossos estudantes aprenderão que o processo histórico não é algo abstrato e distante de si, mas que em seu país, na sua comunidade em Garapiaçu, se fez e se faz história, e que o processo histórico não é algo preso somente ao continente europeu. Portanto, este espaço histórico servirá para fazermos uma aprendizagem e um ensino histórico decolonial. A segunda conclusão a que as pesquisas nos levam, após aplicarmos dezenas de questionários a dezenas de pessoas na cidade de Garapiaçu, de diferentes escolaridades, diferentes faixas etárias, em diferentes geografias da cidade, a conclusão é que, para a maioria da população local, este espaço não se constitui enquanto patrimônio histórico-cultural, porque após décadas de desativação, as pessoas até 30, 35 anos perderam por completo o contato que tinham com este local. Ainda vinha aqui, no final da década de 90, fazer treinamento de tiro ao alvo, saltos de paraquedas, e trazia clínicos gerais, odontólogos e outros médicos para fazerem atendimento à população. Então, até o final da década de 90, ainda havia contato entre a população de Garapiaçu e este espaço, a base aérea. No entanto, isso se perdeu após décadas, e para a população jovem, até 30, 35 anos,
este local não se constitui enquanto patrimônio histórico cultural por falta desse diálogo, dessa troca simbólica. Porque precisamos entender que para que algo seja considerado patrimônio histórico cultural, é preciso que a comunidade o diga que é. Então, para que algo seja patrimônio histórico cultural, não basta apenas que seja pedra e cal antigos, mas que tenha um significado, tenha um diálogo, tenha uma troca simbólica com a comunidade local. Para denominarmos algo como patrimônio histórico, é preciso respondermos a importante pergunta: patrimônio histórico para quem? E a base, as condições materiais em que está, caracterizada por um abandono nessa sua parte histórica que remete à Segunda Guerra, ela perdeu para as gerações recentes o seu significado e, portanto, não se constitui enquanto patrimônio histórico cultural para as gerações mais recentes. Também concluímos, a partir das pesquisas com nossos alunos da escola Cônego Calado, que, embora este espaço, hoje, para a maioria da população da cidade, não tenha mais significado ou função, ele deve ser problematizado, estudado e entendido em um contexto que foi a Segunda Guerra Mundial e que faz parte do próprio conjunto histórico da história de Igarapé-Açu. Entendemos então que é preciso problematizar e entender a história desta base e como ela contribui no conjunto do que é e do que foi Igarapé-Açu. Finalmente, também acreditamos que este espaço histórico deve ser utilizado para propiciar aos jovens e aos adultos em Igarapé-Açu uma educação patrimonial. Educação patrimonial esta que vai levar nossos estudantes a se apropriar de seus bens culturais, a entender sua historicidade, seu significado e como este patrimônio faz parte da identidade da comunidade onde está inserido. Então, a educação patrimonial ela poderá ser praticada usando-se este espaço de memória que é a base aérea de Igarapé-Açu e que assim a gente venha conhecer e compreender o conjunto histórico desta localidade.